começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e com o sociólogo doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Mande uma mensagem de texto pra gente. Não esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Semana Nacional do Trânsito começa hoje, mas é marcada por gravíssimo acidente com carreta na BR-381, que arrastou carros, deixou pelo menos 7 pessoas em estado muito delicado, uma pessoa morta, e foi em Nova União, aqui na Grande BH. Sem contar, Patrick Vaz, outros acidentes desde 11 horas da noite de ontem. Exatamente, vários obstáculos. Ainda não tive nem condição de parar para contar quantos foram, mas só para dizer que Nova União, a rodovia está completamente fechada, uma pessoa morta carbonizada, uma socorrida pelos bombeiros com parada cardiorrespiratória, mais 5 ou 6 feridas, ainda sem saber como que tá mesmo a situação dessas pessoas. Um bitrem bateu em outros 3 caminhões e 2 carros, e o trânsito muito complicado por lá. A gente teve também um outro grave acidente na Fernão Dias, um tombamento de um caminhão com tintas. Lá também tem um congestionamento de mais ou menos 20 quilômetros, e aí a pista ficou toda impregnada de tinta. Uma carreta do Sedex acabou passando, escorregando, derrapando. Ela não tombou, mas atravessou na pista, e o trânsito complicado. Um outro grave acidente, São Sebastião da Bela Vista, isso 11 da noite de ontem. O trânsito foi liberado quase no finzinho do Café com Notícia. Me parece que a informação inicial, um carro atropelou um animal na pista, bateu num caminhão, o caminhão tombou, e depois outros 3 carretas acabaram engavetando. Nesse acidente lá, quase 20 quilômetros de congestionamento, o trecho já está liberado. Perto de Nova União, em Bom Jesus do Amparo, um outro acidente um pouquinho mais cedo, que foi um engavetamento entre um carro, uma carreta e um caminhão. Esse carro ficou espremido no meio, pegou fogo. Até agora não se sabe quantas pessoas estavam no veículo e elas, no caso, morreram, porque o carro ficou completamente consumido pelas chamas. Tivemos acidentes também na 040, em Contagem, Ribeirão das Neves, carro batido, poste no chão, outro carro capotado, situação bem complicada nessas últimas horas. Tá certo, 8h41, Eduardo Costa. Que dizer, abertura da Semana Nacional do Trânsito, são as estradas que não são bem cuidadas, negligência de autoridades ou irresponsabilidade de motoristas, como dizem as autoridades de trânsito, que mais de 90% dos acidentes tem como causa o próprio condutor. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta. Eustáquio, é tudo junto, né? Tem sim uma irresponsabilidade gritante de nós, motoristas. Tem sim estradas mal cuidadas, e como tem, especialmente em Minas Gerais, e tem a omissão histórica das autoridades, especialmente só pensar, quando você pensa em DER, que é o órgão estadual, e DENIT, que é o sucessor do DNR, o órgão federal, você treme, né? É só pensar. E muito triste, estava melhor na pandemia, de uns 10 dias para cá, vou te falar, e eu não sei se por conta da umidade baixa, mas o que tá tendo de carro incendiando e carbonizando, gente, tá doido. Que Deus nos proteja, tá? Ô, Júnior Moreira, esse acidente na 381 poderia ser ainda pior, porque lá é um trecho duplicado já. Imagina se não tivesse duplicação ali. Bom dia pra você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia pra todo mundo. E não é, Eustáquio. A gente tem um problema sério das pistas duplicadas, porque dá a sensação do motorista de uma liberdade e de acelerar um pouco mais, né? Se a gente for pegar a Fernão Dias ali, que eu conheço tão bem, os acidentes, quando acontecem ali, são acidentes muito sérios. Por que esses acidentes são sérios? Por causa da velocidade que a pista permite que o motorista rode. Então, ou seja, a gente quer sempre uma pista boa, mas aí o motorista não tem consciência. Quando a pista é ruim e aí o motorista dirige com um pouco mais de cuidado, aí as condições das pistas atrapalham. Enfim, como o Eduardo disse, é uma junção de fatores mesmo. E quem roda pelas estradas, quem já teve costume de rodar durante muito tempo, e eu tive esse costume, eu trabalhava com isso, é uma situação complicadíssima. Eu poderia falar com vocês aqui que era uma triste coincidência de isso acontecer logo hoje no início da semana de trânsito, mas não é. Deus livra tanta gente de acidente. É só pegar a estrada. Pega a estrada e veja como as pessoas dirigem nos últimos tempos. Porque tem um monte de coisa nessa história toda. Tem as pistas, né, quando são boas, as pessoas correm mais. Quando são ruins, as condições atrapalham. Tem a imprudência dos motoristas, que para mim é o grande fator
né, que complica isso tudo. É ultrapassar em faixa contínua, é acelerar demais, é não observar as condições do veículo, isso tudo é imprudência, né? Tem a pressa, que hoje em dia nós vivemos numa pressa danada. Todo mundo quer chegar mais cedo, acelera, corta todo mundo onde não deve para chegar 10 minutos mais cedo no destino, que não adianta nada. Faça o teste. Vá acelerando muito e um dia você vai normal, parando, tomando seu café ali, aproveitando a gastronomia de beira de estrada pra você ver. Diferença de 15, 20 minutos, 10 minutos no máximo, né? Não faz tanta diferença assim. É uma correria que não resolve muita coisa. E tem mais 2 fatores, ainda nessa história toda, nesse caldeirão. O celular, que hoje em dia ninguém larga a mão. Entrou no carro, a primeira coisa que as pessoas fazem é pôr a mão no celular. E isso distrai demais. É como se estivesse bêbado no volante. E um outro fator que é sazonal, que é o calor. Quem dirigiu de madrugada sabe muito bem o que é isso. O calor, a temperatura faz a pressão da gente baixar um pouquinho. A gente fica um pouco mais molengo, né? E junta à noite, é muito fácil de dormir no volante. É muito fácil de você pegar no sono. O frio te atrapalha a dormir. Tente dormir com frio pra você ver. Você não consegue, tem que ser numa temperatura ideal. E a temperatura um pouco mais alta baixa um pouco a sua pressão, que complica demais. Então são diversos fatores, eu poderia ficar elencando vários aqui, mas o principal que eu preciso chamar a atenção que é a imprudência. Porque quando tem um motorista prudente, ele vai olhar as condições da pista, ele não vai correr se a pista der condições, né? E se ele começar a sentir sono, ele vai parar. Ele não vai mexer no celular. Então a imprudência engloba tudo isso que eu falei com vocês. Ou seja, depende muito mais de nós do que dos outros. E a Lidiane aqui de Ribeirão das Neves, pelo WhatsApp, fala, Júnior, o que você está comentando sobre imprudência em rodovias duplicadas. Ela falou que mora em Ribeirão das Neves, perto da 040, naquele trecho é duplicado. Sim. Ali, e ela falou que sempre vê acidentes, que é uma falta de responsabilidade dos motoristas. E ela diz, Luiz Flávio Sapori, que cada um quer fazer o carro voar. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, ouvintes do Conversa. Triste, né? A gente terminar a semana, né? Sextou, né, Eustáquio? A gente tendo que falar de um assunto tão triste. E eu vou corroborar o que o Eduardo disse e o Júnior. Os números de mortes no trânsito no Brasil, tanto nas cidades quanto nas estradas, Eustáquio, são estratosféricos. São impressionantes. Todos os anos. É uma regularidade, Eustáquio, impressionante do ponto de vista estatístico. Todos os anos, pelo menos de 40 a 45 mil pessoas morrem no Brasil em acidente de trânsito, Júnior. Sem contar os que ficam de sequelas, né? Exatamente. Mas, Júnior, impressionante é a regularidade do fenômeno no tempo. Mostrando o que, Eustáquio? Que é um fenômeno social. Mostrando que isso diz muito do comportamento dos indivíduos, dos motoristas, né? De veículos particulares, né? Do transporte coletivo, dos caminhões. Revela muito da imperícia, da imprudência, né? De uma certa indisciplina que nós brasileiros na média temos em respeitar as regras do trânsito, né? Não há dúvida que há problema nas estradas, que elas estão muitas mal conservadas, mal iluminadas. É muito triste, principalmente nas estradas estaduais. Mas a gente tem que reconhecer que a maior causa do fenômeno é a postura do brasileiro embebedido com o carro, né? Então, eu tenho que concordar com o ouvinte, ela está perfeita. Os acidentes de trânsito do Brasil, as mortes, revelam muito do que é a sociedade brasileira. É uma sociedade muito violenta. É uma sociedade que mata muito, tem muito assassinato. Infelizmente, uma sociedade também que morre muito no trânsito. Uma sociedade que se mata muito nessa porta. Porque à medida que você pega o volante e dirige com irresponsabilidade, você está e morre, você está se matando. Não, são 55 mil homicídios ao ano e mais 45 mil pessoas mortas no trânsito, Júnior. São 100 mil pessoas ao ano. E, né, morrem no Brasil por esses tipos de violência. São números estratosféricos. Ô Eduardo, outro problema que vemos enfrentando nas últimas horas, últimos dias, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Ônibus voltam a circular em horário normal na capital, com reforço na segurança, depois de interrupções por causa de fogo em coletivos. Esta é a cidade na qual eu quero morar e esse é o estado que eu amo e que eu vou continuar amando. Não tem essa de meia dúzia de sei o que fazer, ameaçar com um incêndio a ônibus e a cidade cruzar os braços e deixar o cara que precisa voltar para casa de madrugada sem ônibus. Como foi bom escutar a entrevista do Clever hoje na estação, diferentemente da de ontem. Ontem era uma senhora que precisava de chegar e não conseguia. Hoje é um cidadão aposentado, falou, não, eu estou me sentindo mais tranquilo aqui. É isso, é por aí que nós temos que ir.
Nota 10 para BH Trans, que em vez de ficar no mimimi, reagiu ontem como devia. O presidente veio humildemente à rádio, falou que ele estava recolhendo os ônibus ou concordando com o sindicato com medo, né, para proteger motoristas e usuários, mas que fazia sentido nosso grito aqui. E a PM chegou junto, a Civil deve estar ajudando. Agora eu quero fazer a nossa parte. As autoridades fizeram a parte delas, vamos fazer a nossa. Atenção, você que está mal intencionado. Você vai parar no xilindró. E tomara que você caia na mão de uma juíza aí, nova, chamada Andréia Miranda, que ela dá 25 anos de cana para esses caras do crime organizado, você vai ver. Outra coisa, atenção frentista de posto de gasolina. Se vender gasolina no galão aí, nós estamos de olho, os outros vão te denunciar, viu? 190. Outra coisa, para nós todos, ao menor sinal de vagabundo andando na rua mal intencionado, 190, que é para a polícia chegar e pegar. Agora sim, Eustáquio. Ô, Júnior Moreira, você acha que as autoridades deram uma resposta à altura do fenômeno? É para dar uma resposta à cobrança que foi feita ontem aqui no Conversa de Redação, né, Eustáquio? Mas todo mundo sabe o quanto eu sou crítico ao sistema de transporte aqui de Belo Horizonte, né? Qualquer capital do tamanho de Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte, está a anos-luz nessa questão. O grande problema da pandemia foi o transporte público. Aglomeração, falta de atendimento, horários escassos. Diversas vezes os ouvintes da Itatiaia acompanharam eu fazendo esse apelo e criticando aqui no Conversa de Redação. Ontem eu defendi a BH Trans aqui, defendi as empresas, né? Inclusive contra o Eduardo e a Rita, que cobravam de forma correta, cobravam o atendimento à população, que é necessário, que eu concordo com eles. Mas eu sempre pensando, olha, eu fico pensando no empresário em alguns momentos de colocar um veículo daquele tamanho de R$500 mil, R$400 mil sem seguro na rua e esse veículo ser queimado, né? A polícia não consegue ficar onipresente ficar em todos os lugares. Não consegue, não tem jeito. O presidente da BH Trans veio aqui, prometeu o que ele não consegue cumprir. Sabe por que ele não consegue cumprir? As empresas fizeram o que quiseram na pandemia. A BH Trans fingia que multava, as empresas fingiam que pagavam. Eu pedi algumas vezes os valores que entraram nos cofres da prefeitura das multas de ônibus. Ninguém me passou, acredito que não entrou R$1. Foram 11 mil multas aplicadas por superlotação e nada aconteceu. Durante 6 meses de pandemia, o grande gargalo da pandemia em Belo Horizonte. Prometeram então durante 6 meses e não conseguiram resolver. Eu me reservo de verdade o direito de não acreditar na promessa. Eu quero esperar para ver o próximo ônibus que será queimado. Se o presidente da BH Trans conseguir fazer com que as empresas coloquem os ônibus nas ruas, eu vou bater palma. Mas até lá eu vou esperar. Repito, para mim é uma promessa que eles mais uma vez não vão conseguir cumprir. E para você, Sapori, foi uma resposta à altura ou é preciso esperar as horas passarem para saber se mais ônibus vão ser queimados? Tomara que não. Tomara que não. A resposta está vindo, né? Um pouco tarde, mas está vindo. Como tinha que vir, tanto do ponto de vista da BH Trans, não tem sentido, né, manter ou restringir a circulação de ônibus, né, prejudicando a população. Não pode ser. As autoridades não podem ser intimidadas por esse tipo de ação da criminalidade. E principalmente, a principal responsabilidade é das autoridades da segurança pública, né? Aliás, eu estranhei muito que quem falou sobre isso ontem, se não me engano, foi o chefe do gabinete militar do governador. Eu achei isso muito estranho. Eu não vi o secretário de Segurança Pública de Minas se manifestar sobre o tema. Achei muito estranho, Eustáquio. Confesso que o chefe de gabinete militar do governador é que deu uma resposta, né, do governo em relação ao tema. Confesso que não é um bom sinal. De qualquer maneira, esse tipo de prática dos criminosos, ele é recorrente em Belo Horizonte, em outras cidades do Brasil. Seria uma maneira que os criminosos presos supostamente encontrariam de mandar uma mensagem, um recado às autoridades, como protesto. Nesse caso, supostamente estariam sendo vítimas de torturas, de violência na Nelson-Hungria, né? Supostamente, não sabemos. Mas na prática isso não funciona, né? Sabemos muito bem que as autoridades não são de alguma maneira intimidadas por esse tipo de ação. É a população pobre quem paga o preço.
Nesse sentido, Eustáquio, é fundamental a ação da segurança pública. Não é só a Polícia Militar, não é só a Guarda Municipal, no ostensivo, ou patrulhando ônibus, ou entrando dentro de ônibus na circulação, que vai evitar o fenômeno. É fundamental a Polícia Civil entrar no processo, é fundamental a inteligência, né, da Polícia Penal participar, né? É fundamental descobrir de onde estão vindo as ordens e quem manda o bilhete tem que ser punido. Você tem que ter restrições administrativas e penais para esse criminoso preso. Se ele não sentir o peso da punição, ele vai continuar fazendo esse tipo de prática. Então a impunidade para esse tipo de comportamento criminoso é muito grande ainda, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil como um todo, pela falta de integração dos órgãos, né? Pela falta de capacidade dos setores de inteligência, da área prisional, da área da Polícia Militar, da Polícia Civil, juntos, formando uma força-tarefa juntos, tentando desmontar essa rede, né, de ataques aos coletivos. Então, o que eu espero é uma reação mais contundente da Secretaria de Segurança Pública, né, de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. O Edgar Gomes, do bairro Esplanada, está cobrando, inclusive, aqui o bloqueio de celulares em cadeias, porque como se não bastasse o celular entrar na cadeia, muitos bandidos usam livremente o aparelho dentro das penitenciárias. Nenhuma autoridade desse país consegue explicar por que os bloqueadores celulares não são implantados no sistema. É um mistério, ninguém consegue responder essa pergunta. E a pergunta, como é que eles entram lá na cadeia, né? Além deles falarem livremente, o celular tá lá dentro. Eu vou juntar dois temas num só aqui. Feira Hippie e Prefeitura chegam a acordo para retomar as atividades com 100% dos expositores. Seria já no próximo domingo, dia 27. E Minas, Júnior Moreira, estuda liberar aulas presenciais antes mesmo da vacina. Em Belo Horizonte, retorno das atividades nas escolas divide opiniões de pais e de alunos. Eustáquio, em 2 tweets aqui que eu já gastei muito tempo de todo mundo, pra mim a Feira Hippie é ótima notícia, né? Não faz sentido nenhum abrir shopping, abrir feira, abrir tudo quanto há e não abrir a Feira Hippie, que é a céu aberto, enfim, é um espaço mais livre. Júnior, você não se preocupa a aglomeração que a Feira Hippie pode provocar? Mas eu quero saber agora na coletiva como é que vai ser. Eles vão ter que espaçar mais todo aquele esquema lá. E mais uma vez, nós precisamos aprender, nosso comportamento precisa entender que a situação é outra, é diferente. Então nós precisamos nos proteger. Acho que todo mundo já sabe o que acontece, como o vírus é transmitido, a informação tá aí. Então se tiver aglomerado, não chegue. Ou não aglomere. O feirante vai ter de ajudar, a população vai ter que ajudar, a fiscalização vai ter que existir. Eu acho uma boa notícia, viu, Sapori? Em primeira medida, assim, até saber como que vai ser toda essa situação. E para fechar, Eustáquio, essa questão das aulas, volta às aulas, né? Primeiro não pode voltar porque vai transmitir, agora a OMS fala que tem que voltar. Então, vamos lá, faz um protocolo, vamos estudar esse protocolo para ver como ele será pra gente implementar essa volta às aulas. Eduardo, tá na hora de voltar à Feira Hippie e as aulas também não? Com certeza, a vida tem que ser retomada, com juízo. Volta a Feira Hippie, volta a aula nas escolas, exceto crianças, volta a vida e uma notícia maravilhosa, hein? Maravilhosa, que eu sei o que a Itatiaia sofre com isso aí das mães. O Zama deve anunciar ou publicar hoje um documento criando 522 vagas para internação psiquiátrica no estado, tá? Dessa internação dos que estão com sofrimento mental. Boa notícia, hein? Em várias partes do estado, eles não ter que viajar de ambulância. Isso estava fazendo falta há muito tempo. Vamos que vamos. Sapori, você está preocupado com a aglomeração? Estou preocupado. Eu, ao contrário do Júnior e do Eduardo, eu entendo que a gente devemos ser mais cautelosos ainda. Vários países que reabriram escolas, como na Europa, como na França, os Estados Unidos agora, estão tendo que voltar atrás nessas medidas porque há uma retomada muito rápida da taxa de infecção em função da faixa etária, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, Eduardo, de maneira geral, são transmissores crônicos, né, como os especialistas dizem. Eu defendo uma postura mais cautelosa, né? Vamos manter por enquanto o ensino remoto. Acho que não vale a pena voltar às aulas presenciais no momento, nem no ensino fundamental, também nas universidades de maneira geral. Acho muito estranho que a escola militar, o colégio militar do Exército aqui em Belo Horizonte vai reabrir por conta própria. Eu confesso que eu não entendo isso. Ele tomou uma decisão de reabrir, né, fora da decisão da prefeitura, fora da decisão do governo estadual. Estou achando muito estranho essa medida. E a Feira Hippie, como eu perguntei para o Júnior, a Feira Hippie é uma aglomeração inevitável. Milhares de pessoas ali, como se fosse um estádio de futebol.
Não me parece, por exemplo, pertinente voltar o público aos estádios por enquanto. Então, qualquer grande evento cultural, comercial, que envolve aglomeração de pessoas, é sensato não voltar agora. E o ensino também, eu prefiro um pouco mais de cautela, sabe? Eu acho que é bom esperar mais alguns meses antes de tomar essa medida. Antes de encerrar o Jornal da Itatiaia, mais uma participação do Patrick Vaz. Patrick, alguma previsão de liberação da 381 em Nova União? Ainda não, viu, Eustáquio? As vítimas sendo socorridas foram 3 agora há poucos pelos helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Uma 4ª vítima socorrida por terra, tem mais 5 ou 6 ali para serem atendidas, além de toda a limpeza da pista, aquele trabalho, por enquanto, sem previsão, o congestionamento segue grande. E a Itatiaia vai continuar acompanhando e trazendo informações atualizadas ao longo de sua programação. Em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira.